Shalom, bom dia. Pai amado, Pai querido, queremos pedir que o Teu Espírito possa ter a preeminência nessa reunião, que as mentes possam ser trabalhadas para ouvir, colocar em prática aquilo que nós iremos ouvir da Tua parte. Reconhecemos, Pai, que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós pedimos, Pai, que Tu tenha total liberdade nesta manhã. Muda a nossa mentalidade, para que possamos alinhar essa mentalidade ao Teu trono e ao Teu reino. Te pedimos tudo isso no nome poderoso de Yeshua HaMashiach. Amém? Queridos, shalom, shalom. Eu coloquei aí na chamada da reunião qual é o seu limite. Por que eu coloquei isso? Nós estamos numa unção onde a palavra ela é liberada, né? Shavuot, ela libera a palavra que vai nos alinhar. É a consumação da redenção da nossa escravidão. Então, existe palavras proféticas de destino tremendo. A própria unção da tribo de Zebulon libera ele para conquista e para uma habilidade comercial fora do comum. Que tudo isso tem que ser estabelecido. Portanto, fazer negócio agora e o planejamento para esse negócio é um excelente momento, né? Um momento muito precioso para que isso possa estar sendo estabelecido. Porém, é justamente neste momento que nós sofremos um ataque do espírito da Grécia para mudar a nossa mentalidade, e essa mentalidade, uma vez mudada, ela nos paralisa. O espírito da Grécia vai trabalhar junto com o espírito de Amaleque, ou dos amalequitas, né, que vai intimidar por palavra, que vai intimidar por decretos. Ele tem que impedir o teu avanço, ele tem que impedir o meu avanço, ele tem que impedir o nosso avanço. E para isso, ele vai mudar a mentalidade, vai tentar fazer você pensar de acordo com a frequência dele, para que você fique estagnado, paralisado, sabe? Sem poder ir além. E por isso que nós precisamos discernir qual é o limite, até onde nós podemos ir e até onde nós não devemos ir. Qual é o limite de uma casa que você tem acesso? Qual é o limite de um departamento que você tem acesso na empresa? Qual é o limite, sabe, que te protege? Então, quando Adonai ele estabelece um limite, para proteção. Então, ele libera uma unção sobre a vida de Zebulon, né? E ele estabelece um limite. O porquê do limite? Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Ó. Em Provérbios, no capítulo de número 25, no versículo de número 28, diz assim, ó, uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole, sem domínio próprio. Entende? Se ele não tem o domínio próprio, ele não tem limite para as coisas. E alguém que não tem limite é como se você morasse numa casa, na tua casa aí tem muro, não tem? Esse muro é uma proteção daquilo que é externo para aquilo que é interno. Então, isso te limita, é uma jurisdição. E dentro dessa proteção, você está mais resguardado. Você chegou em casa, né? Passou pelo portão, trancou
a chave, meter um cadeado, significa que há um limite ali. Então, a maioria de nós, hoje ainda, estamos dentro de casa, com exceção aqueles que estão se locomovendo aí para o seu trabalho, né? O seu dia a dia aí, para ter um desfrute lá depois. Então, aqui ele coloca isso. Olha só, você tem uma ideia. Cada dia mais, nossa sociedade pós-moderna, o descontrole emocional, que não tem limite, revela as angústias, frustrações e aflições da humanidade. Esse versículo pode ser assim traduzido literalmente no original hebraico, é conservar um espírito dentro dos limites da sensatez do reino. E comunica a ideia de uma abstinência autoimposta, não apenas a relação aos vícios e imoralidade, mas a emoções desenfreadas e aos pensamentos sórdidos e negativos de toda espécie. Pensamentos. Nesta capacidade de autocontrole, em grego, transliterado para domínio próprio, egrateia, né? Manter sob controle, dentro dos limites de sabedoria do reino, é um dom oferecido a todos. É um dom que está lá, como em Gálatas 5:23, como um fruto do Espírito. Então, este limite é importante. E olha onde ele aparece aqui, esse limite. Esse limite vai aparecer justamente quando ele vai estabelecer a bênção de Zebulon. Né? E dentro da bênção de Zebulon, aqui, ó, em Gênesis 49, que é a unção do mês, tá? Que é a unção do mês, e eu quis compartilhar isso com vocês um pouquinho, porque é de importância, porque o ataque do trono de Atenas tem a ver com a sensualidade, tem a ver com a tecnologia, tem a ver com a perca do domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Né? Então, em Gênesis 49, olha, versículo 13, está assim a bênção, olha. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para muitos navios. Sua fronteira se projetarão até Sidom. Tem até onde a fronteira dele vai e termina. Há uma bênção sobre a vida dele, a nível de comércio. Você pensou em fronteira, você pensou em navios, você pensou em beira-mar, né? Você está vendo o que é um porto. Zebulon era dedicado ao comércio pela área marítima. Eles eram construtores de navios. Habilidade tremenda para negócio, porque ele trazia riquezas de longe. E ele trazia isso alinhado aos tempos e estações. Então, essa estação é a estação para você fazer negócio, para você ter desfrute, mas há limites. E justamente quando você está se preparando para poder usufruir da palavra, da bênção, do destino, né? Tanto é que é nesse tempo que a palavra é liberada, que a Torá é entregue. É justamente aí que vem o ataque. Que tipo de ataque? Na tua mentalidade, na minha mentalidade, para que eu possa ficar com a mentalidade obcecada. E muitas das vezes a mentalidade obcecada faz com que eu não tenha limites. E eu preciso ter limites, irmão. Você já viu uma criança que quer, porque quer, porque quer, porque quer, que bate o pé, se joga no chão, porque não tem limite? Entende? E nós não podemos ser como criança. Porém, o espírito de Amaleque, ele nos aprisiona. O ataque dele é sobre mulheres, né? Que são muito mais emocionais, e sobre crianças. E eles pegavam em Israel tanto as mulheres como crianças para serem escravos na área comercial. Então, olha só, se você tem uma unção para ser rompedor na área do comércio, para ter recurso para investir nas outras tribos, né, para investir no reino, você tem um ataque para que essas mulheres e que essas crianças se tornem escravos, porque eles não vão ter limite. E o espírito de Amaleque hoje é o espírito que escraviza na terra do nunca, que não deixa o homem ser adulto.
sabe, que vira um adultocente, é o espírito do Peter Pan. Se tiver tempo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. E é justamente por conta de quê? Por limite. Então, aonde é o ataque? Porque a Atenas, ela trabalha agora com a mentalidade grega. Você vai ver que algumas pessoas não conseguem ficar ouvindo esse tipo de estudo por conta da mentalidade, eles pulam fora. Você está tentando desconstruir uma fortaleza na mente. Tem um sofisma na mente, uma forma de pensar e uma forma de atuar. Sabe? Mas muitos estão moldados a um sistema. Você quer ver uma coisa? Quando você vem aqui em Romanos, olha, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, o que ele nos diz? Olha, versículo 2, não vos moldeis. Isso aqui tem a ver com o espírito da Grécia e com Atenas. Tá? Ó, não vos amoldeis ao sistema deste mundo. O que é se moldar? É tomar forma. Ele diz, ó, não tome a forma do sistema desse mundo, mas seja transformado. Como? Pela renovação da vossa mente. Se você tiver a mentalidade do sistema desse mundo, você está moldado a ela, você está adequado a ela. Você vê que quem tem o espírito da Grécia acha que tudo é normal, porque eu estou no mundo. Ah, mas eu estou no mundo e é normal, todo mundo faz. Não, querido, não é normal porque é um sistema. E você, o reino, anda na contramão. É no sentido oposto. Ó, aleluia, aleluia. Esse mundo. Mas seja transformado pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que o quê? Para que experimenteis. Eu quero experimentar. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tudo de bom. São 3 níveis. Jesus, com 12, conhece a boa. Ele está entre os doutores confrontando ele. Com 30, ele conhece a agradável. Ele entende que a vida dele é para ser entregue. E com 33, ele conhece a perfeita, porque ele não tem mais vontade, porque ele se entrega. Então, tem 3 níveis aí para você conhecer e entender isso. Só que, querido, você quer ver uma coisa? Ó, quando você volta lá em Provérbios, volte lá no Provérbios 25, deixa eu achar aqui. Eu vou te mostrar 2 coisas muito interessantes que tem nesse provérbio. Olha só isso aqui. Ó. Vou te mostrar isso aqui. Ó. Versículo 16. Ó. Encontre mel. Encontraste mel? É uma pergunta. Come o suficiente para que não fique enjoado e o vomite. Até para comer o mel tem um limite. Mel é uma coisa maravilhosa, saudável, né? Mas se você não tiver limite para comer o mel, tu vai enjoar o mel e tu vai vomitar o mel. Agora, olha só. Deixa eu ver aqui, que tem uma outra coisinha de mel aqui. Vê? Ó. 27. Não é bom comer muito mel, nem buscar glória sobre glória. Entende? Porque não tem limite. Aí ele diz aqui, olha só. Que coisa interessante. Ó. A expressão hebraica transliterada é kabadon, glória ou honra. Comunica originalmente a ideia do valor real. Algo bem pesado e valioso como ouro puro. Assim, quem busca avidamente, sua própria honra e valor diante dos homens, corre o risco do enfado, como acontece quando se come muito mel. A desonra ou a desvalorização
é expressar por meio do vocábulo kalon, que ainda pode significar inutilidade, desprezo e vergonha. Se avaliado pela sociedade a suportar complexos de angústias e aflições. Olha só, você comeu tanto, tanto, tanto que enjoou, que vomitou, que quando você olha para o mel, você diz, não quero nem ver isso, estou enjoado. Já viu? Mas é bom. Então, o que estragou a minha experiência com o meu mel? Foi que eu não tive limite. Eu fui obcecado. Tem gente que não tem limite em busca de honra, de honra, de honra, de reconhecimento, e tem que ser, e tem que ser, e tem que ser, e isso ele, às vezes, fica enojado, enjoado, por causa do limite. Então, aqui, ela vai trabalhar com muito glamour, a Atenas, ela vai trabalhar fazendo com que eu me torne alguém obcecado por algo. E quando eu estou obcecado por algo, eu não tenho limite, que é o contrário à unção que está sobre Zebulon. Esse limite o protege, o limite me protege. A palavra é o limite que nos protege. Não é para te fazer mal, é para te proteger. Então, olha só, a gente vai andar dentro disso aqui, tá bom? Quando falamos de bênção de Zebulon, sempre vamos lembrar do comércio e da prosperidade. Porém, a palavra liberada sobre Zebulon define o seu limite. Sabe? Olha só. Sidom significa casa ou perseguir algo. Limite de uma casa. O limite acaba quando o coração se torna obstinado. É tempo de entender nossos limites e cuidar para não ultrapassá-los. Limite é aquilo que nos protege, não apenas aquilo que nos limita, no sentido de impedir de fazer algo, ao contrário aos princípios de Adonai. É um limite para nos proteger. O Senhor diz, neste tempo, o teu limite é até Sidom. Você não pode ir além. Não ultrapasse o limite na esfera ministerial e pessoal que consiste nos padrões da palavra. Se fizermos isso, vamos nos tornar corruptos. Estaremos debaixo de fundamentos de Atena, onde vamos querer fazer tudo a qualquer preço para conquistar nossos objetivos. Iremos atrapalhar ou ultrapassar limites para manter nossos padrões de pensamentos. Isso é mente grega. E a chave é: cuide a casa obcecada, não ultrapasse seu limite. Cuidado com a obsessão. Sabe? A gente, às vezes, fica cobiçando o ministério do outro, olhando a coisa do outro, a casa do outro, não sei o que do outro, que não tem limite. Cada um tem uma unção, cada um vai fluir. Com certeza. Eu disse outro dia para um apóstolo, querido, você tem Noé que pregou 120 anos, só conseguiu levar 7 pessoas. Para muitos, ele foi um fracassado. Mas você vai lá na galeria dos heróis da fé, capítulo 11 de Hebreus, está lá dizendo a importância de Noé. Que importância teve esse homem que, quando você vai para a referência do final de tudo, diz como no dia de Noé. Ele é mencionado até o final. E diz que é uma referência para o tempo que está se acabando. Mas por que ele se tornou uma referência com 7 pessoas? Porque ele foi bem sucedido. Porque ele aguentou a pressão. Sim, ele foi muito bem sucedido. Entendeu? Então, as pessoas, às vezes, não entendem isso. Então, cuidado com a obsessão. Nesse tempo, iremos receber muita revelação de conhecimento e recursos, mas sempre haverá um limite. O coração não pode se tornar obcecado e sem limite. Veja que Lia tinha um coração obstinado por algo que não era dela. Aquilo que o Senhor está derramando tem que ser usado de forma saudável e não com obstinação. Neste tempo, cuidado com a obsessão por algo. Obsessão pela honra, obsessão pelo conhecimento, obsessão pelos dons, obsessão pelo crescimento, obsessão pela valorização, porque tu vai cair no campo da vaidade. E essa vaidade tem a ver com essa deusa. Olha, cuidado com a vaidade de Atenas.
Ela vai atacar dentro dessa área. Como? Entretanto, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, vi que tudo era inútil. Era correr atrás do vento, que era vaidade. Está em Eclesiastes 2:11. Vaidade de vaidade. Tudo que eu fiz é vaidade. Então, eu tenho que tomar cuidado. Irmãos, né, nem sempre é a quantidade de coisa que fazemos, mas é a qualidade daquilo que fazemos. Você tem um homem como Estevão, não, como Ananias, que a única coisa que ele fez na Escritura foi orar por Saulo. Ele entra lá, ora por Saulo, arranca o quilipá, arranca a escama e depois sai. Que precisão, algo bem feito. Entendeu? Aí, porque olha que Provérbios diz, olha que coisa linda no Provérbio de novo, olha. Versículo 11. Maçã de ouro com enfeite de prata é a palavra falada em tempo oportuno. É uma palavra só. Sabe? É não desperdiçar a palavra e para a gente poder andar dentro disso aí, né? Então, eu vou andar um pouquinho, porque eu quero te pegar aqui para falar desse espírito que vai trabalhar junto com Atenas, tá? Olha só. Se não der, à noite, de repente, eu volto nesse tema, que não vai dar. Mas é importante você discernir um pouquinho sobre isso aqui, do que está acontecendo. Tem gente apanhando aí, irmãos, tá? Já nesse desfecho da estação da primavera, com esse trono aqui camuflado. Ó, vamos lá que eu vou te mostrar uma outra cosita. Ó, se entregar ao trabalho, ao conhecimento e aos amores, é vaidade, é correr atrás do vento. Todo extrapolar de limite vai trazer prejuízo, né? Tudo em tudo mantém limite. Tudo, irmãos, tem que ter limite, né? O espírito da orfandade e da rejeição faz cada um ir além dos limites. Isto fica claro na história de Lia. Não devemos ultrapassar limites, ir além daquilo que Adonai nos deu. As sofias e as filosofias trouxeram a ansiedade ao ser humano. E ao levá-lo a buscar aquilo que não foi lhe dado, a saber, aquilo que é oculto, é do Senhor. A busca insaciável por conhecimento e sabedoria nos leva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não da árvore da vida. A árvore da vida sempre nos saciará. A insatisfação nos envolve com esse espírito aqui, ó. A sanguessuga tem duas filhas, as duas se chamam me dá, me dá. Ah, quanta coisa que nunca estão satisfeitas. O mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca, que precisa sempre de chuva, e o fogo de um incêndio. Provérbios 30:15. E diz, me dá, me dá, me dá, me dá. Entende? É insaciável. Alguém que é insaciável não tem domínio próprio, não tem controle, está sem limite. E você já observou que quando você não tem limites no teu quintal, né? Tudo entra. Se bobear, o cachorro está na cozinha. Se bobear, a cabra entra correndo lá. Não é assim? Aonde não tem cerca no local rural, não passa tudo pela cerca, não passa tudo pelo muro. Agora, imagina uma casa que não tem limites, porque eu falei que ela é como uma cidade sem muro. Então, como ela vai usar para as coisas do mundo, do sistema mundano, entrar dentro da tua casa? E a casa é você. Você entende? Ela vai quebrar o teu limite. Ó, 30:15, Provérbios. Olha que coisa interessante. Ó, 30, versículo 15. Olha o que diz. A sanguessuga tem duas filhas, que se chamam me dá e me dá. Há três grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas. Quando a pessoa não está satisfeita, come mais. Tem a glutonaria.
e nunca está satisfeito. Então, 4 coisas nunca declaram, é o bastante. Aí diz, o Sheol sempre quer mais gente lá no inferno, né? A mulher sem filhos e a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Entendeu? Então, sempre quer mais. A terra está seca, você joga água, parece que não jogou. Você joga mais, joga mais, joga mais, e ela segue seca. E o fogo que vai lambendo tudo. Isso não tem os limites. Nós precisamos entender isso aqui. E olha aqui, ó. Vamos lá. Provérbios 25, 2. A glória de Deus é ocultar certos conhecimentos. E tentar desvendá-los é a glória do majestoso, ou a glória do homem. Então, tem coisas que nós não vamos conseguir, mas tem coisas que nós vamos conseguir. Mas vai com calma, vai com limite. Entende? Só que há um bichinho aí batendo para que não haja limite. Esse comportamento aqui, dá, me dá, dá, me dá, né? É ou não é igual das crianças que jogam no chão? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, porque eu quero. E justamente, irmãos, a nível da estrutura psíquico, é o corte do falar ou não, de estabelecer um limite que vai nortear. Todos nós somos neuróticos. Porém, o neurótico, ele se perde nas neuroses quando ele não tem limite. Porque quando você é neurótico, é normal, é diferente de neurose. Quando você tem limite, você sabe o que você pode e o que você não pode. Você quer ver uma coisa? Ó, como a palavra que vai trazer rejeição para alguém que é rejeitado, que é alguém que não se sentiu amado, e ele tem um déficit de amor, ele vai se sentir rejeitado, ele vai ter compulsão. E a compulsão dele vai ser por comida, sem limite, por compras sem limite, por sexo sem limite e por uso de drogas sem limite. Todas as vezes que ele se sentir rejeitado, ele não tem limite para essas coisas, ele vai ter compulsão, ele enfia a cara. Ah, ó, me senti chateado, vou no shopping e compro, porque isso me dá prazer. Senti chateado, eu tenho vida sexual ativa, eu quero sexo, e às vezes nem é natural permitida, e o cara sai metendo, o cara que eu digo é o ser humano, sai metendo o pé na jaca por aí. Porque não tem limite. Porque quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Então, como vai dar ênfase ao demônio próprio? Porque o demônio conseguiu entrar, porque não tinha limite. Não tinha barreira, não tinha um muro de proteção. E Atenas, ela vai trabalhar justamente nisso aí, sabe? Batendo nisso aí. E ela não trabalha sozinha. Então, ela vai trabalhar com a questão da obsessão, da vaidade. Ela é vaidosa, ela é obcecada e ela trabalha com insatisfação. Quem é que está sempre querendo mais? O insatisfeito. O insatisfeito, ele anda numa busca desenfreada, porque você põe um prato. Como até estar satisfeito? Por que glutonaria é pecado? Porque você já comeu o suficiente para te nutrir, mas você é insatisfeito, você come por compulsão. E você come, você é um glutão. Entendeu? Por que você faz isso? Porque está insatisfeito. Você já notou que a pessoa, normalmente, quando vai retirar os pratos, está satisfeito? Estou. Então, posso recolher os pratos. Não estou satisfeito. Então, come. Até ficar satisfeito. Mas tem gente que nunca está satisfeito. Estão aí vocês? Aí, olha, a sanguessuga. Ela não para. A sanguessuga tem 2 filhas que nunca se saciam. Sempre querem mais, dá e dá. E essa frequência da sanguessuga é dar e dar sem limites. A insatisfação,
a busca do conhecimento com insanidade, esta é a busca da sanguessuga. O padrão do abismo que sempre come e nunca se farta. O padrão da sanguessuga que come e nunca está satisfeita. O padrão da sepultura que está sempre na atmosfera da insatisfação e quer ser ou ter o que não é seu. Lia não queria o amor de Jacó, ela queria ser igual a Raquel. Ela não está nem interessada no amor dele, ela queria ser igual a outro. Porque ela fazia comparações, e na comparação ela era insatisfeita. Quando você compara muito a sua vida com a do outro, você muitas das vezes vai ficar insatisfeito. E tem gente comparando a sua vida com a dele, querendo a tua vida. Mas parece que só a grama do quintal do vizinho que é verde. A nossa não. Isso é uma forma de você pensar, é uma mentalidade que nós precisamos mudar, irmão. Tá? Então, ó, eles vêm trabalhando. Isso tudo aqui ainda tem a ver com Atenas. A obsessão, a vaidade, entendeu? A insatisfação. E ela está empurrando aí na forma de pensar e frequenciando. Você sabe, nós temos ar, água, terra e fogo. Eu não vou nem entrar no éter, que é o quinto elemento. Vou pegar esses 4. Você sabe qual é a área que Atenas atua? Se é na terra, se é na água, se é no fogo ou se é no ar? Vamos lá, que eu vou te dar mais uma chave. Ela frequencia no ar, sabe? No oxigênio, na atmosfera do ar. E tem glândulas específicas ou chakras ligados a ela. E ela quer pegar, coronal, coroa, coração. Escondi a tua palavra no meu coração. Vem de corona aqui, para não pecar contra ti. A boca fala do que o coração está cheio. A insatisfação vem daqui. A vaidade vem daqui. A obsessão vem daqui, porque ela vai trabalhar aqui. Por isso que você tem que tirar essa mentalidade. E quando você pensa num capacete, se você não utilizar o capacete da salvação, você pode ter um capacete romano, que é um elmo, que vai fazer você ficar com a cabeça dura. Difícil de penetrar, porque eles usam um elmo. E esse é o ataque dela, na forma de você pensar. Esse é o espírito da Grécia, trazendo a mentalidade grega. E nós precisamos acordar em relação a isso. E, junto com isso, ele vai tentar te escravizar na tua área comercial, na tua área de produção. E por que que isso é importante? Porque Deus quer te dar recursos para você investir recursos no reino. Mas se você tiver com o espírito da Grécia, ele também vai te mamonar. Existem igrejas, irmãos, com um banco cheio do dinheiro, mas quem controla é Mamon. E vidas precisando de ajuda. E eles não dão, porque são mamonados. Tem gente que é tão mamonada, quando não tem dinheiro, se desespera, não sabe o que fazer da vida, porque a tua confiança está no dinheiro que você tem no bolso. Se eu tenho dinheiro, eu posso. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso. Isso é espírito da Grécia junto com o Mamon. Se eu estou trabalhando, eu posso. Se eu não estou trabalhando, eu não posso. Quem te mantém é o trabalho, quem te mantém é Yud Revavirê. Deus te deu habilidade, Deus te dá habilidade. Deus te deu dons, Deus te deu profissão, Deus te deu emprego, mas Ele é a fonte de tudo. Só que nós, às vezes, nos esquecemos. Tá? Vamos lá. Vamos lá tentar pegar essas meia hora aí com o espírito de Amaleque. É importante, irmãos.
Olha o que eu estou derramando sobre tua vida aí, né? Num desfrute 0800. Olha como Adonai é preocupado com você, né? Então, desfrute disso, sabe? Tome posse disso, receba isso, mas coloque isso em prática, tá bom? Ó, abra aqui em Êxodo 17. O versículo é 8. Ó, esse espírito aqui, agora ele atua, é um espírito. É o mesmo que estava em Caim, é o mesmo que está no povo que luta contra a palavra. Nós temos radicais xiitas, homens bombas, sabe? Grupos de terroristas que atacam aquele que ama a palavra. Entende? Aqui é a entrega da palavra, onde eles aparecem. Pela primeira vez. Ó. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina, com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, a mão de Moisés estavam pesadas, tomadas. Então, uma pedra puseram-na debaixo dele, para que nela pudessem assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim, suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então Yahvé ordenou a Moisés: escreve isto para o memorial em um livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo dos céus. Tá? Depois disso, Moisés construiu um altar e pôs o nome de Adonai Nissi. O Eterno fez aqui um grande milagre, porque ele declarou: porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre o seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. E essa luta entra até hoje. Só que os amalequitas também seguem atacando. Hoje nós temos o espírito de Amaleque. Agora, olha só. Aqui eles estão na saída do Egito. Aqui está na fase da entrega da palavra. E há um ataque desse espírito. Juntamente para levar de volta com a mentalidade. Você vai ver que aqui esse ataque fez o povo sentir saudade da culinária, sentir saudade de túmulos, sentir saudade de tudo que estava lá atrás. Por quê? A mentalidade deles foi tomada. Eles saíram do Egito, Deus está trabalhando para a mudança da mentalidade, tirando o fermento, fazendo a purificação do homem com as 7 semanas, né? Se apresentando a eles, e eles tentando colocar de volta as coisas do Egito. O alho poró, a melancia, né? Eles estão aqui, é uma guerra. E você vai ver que, logo na frente, eles são vencidos, que eles vão levantar altares ao Apis, ao Deus do Egito. Então, olha a importância da batalha. Então, quando você traz para os dias de hoje, você está saindo do Egito. Acabou de celebrar Pessa, acabou de celebrar Shavuot, você está recebendo a palavra, a promessa na palavra, uma direção na palavra, e há um ataque de um espírito contra a palavra, mudando a tua mentalidade em relação à palavra.
Você vê que quando vem uma revelação do reino, o céu se abre, abre-se um portal, e Deus diz, esse é meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Todas as dimensões ouviram que Yeshua era quem ele era. E ele também ouviu. Ele tomou posse. Imediato, Satanás vem tentar e por 3 vezes diz, se tu és, se tu és, se tu és. Porque quando você tem uma revelação, você tem um ataque para uma paralisação. Porque esse tipo do espírito de Amaleque te paralisa. Porque ele vai te atacar com medo, ele vai te atacar com decreto, ele vai te atacar com deboche, com dúvida. E vai te impedir de você crescer, de você usufruir daquilo que você tem que usufruir. Então, tem pessoas estagnadas, irmãos, por decretos, por palavras lançadas que não deveriam ter lançadas e que você se apropriou. Então, vamos tentar andar, porque o tempo tá indo, né? Olha só. Olha só. O descrito nessa passagem, que eu li agora, assim não aconteceu no mês de Sivan, ou no 3º mês, é exatamente agora, né? No versículo 19, especialmente, Amaleque se levantou nesse tempo, quando o povo é o versículo 9, né, 19. É no versículo 9. Se levantou nesse tempo, quando o povo chegaria ao Sinai para receber a palavra, que é a Torá. Os amalequitas eram um povo nômade, cruel e violento, e preparados para a guerra. Agora, olha só. Algo interessante a salientar aqui é sobre este povo, que eles tomavam as mulheres e crianças do inimigo para fazer comércio. E é justamente Zebulon, é a tribo do comércio. São, irmãos, do mês. É a hora que eu falei para você. E Sivan é o mês que estabelece o comércio, através desta tribo e através da extração de coisas profundas. Zebulon traz a conexão entre o povo através da travessia dos mares. O tempo de Sivan é para isso. Amaleque se levanta para fazer comércio com a parte mais fraca do povo, que são as mulheres e as crianças. Amaleque hoje não é mais um povo no natural, mas é uma frequência espiritual que continua agindo contra o povo de Deus. E nesse período que antecede Shavuot, devemos tomar cuidado para que não sejamos enganados e confundidos, para que através da área da fraqueza em nossas vidas sejamos roubados por nossa frequência, por essa frequência dos amalequitas. Para que o espírito de Amaleque não nos leve de volta ao comércio de escravos. Lembre-se que iniciamos a estação saindo da escravidão do Egito. Logo nesse período, vamos receber a palavra e edificar sobre ela, ou iremos construir bezerros de ouro. Nós precisamos edificar sobre a palavra. Não construir bezerros. Não criar meios mais fáceis. Não ser impaciente, não ter limite para aguardar e ser precipitado porque é ansioso. O povo ficou com ansiedade, precipitado, e diz, esse Moisés demora demais. Paciência é fruto do Espírito. Entende? E as pessoas não têm paciência. Esta geração é uma geração adoecida. É a geração miojo, do instantâneo. Sabe? A geração que quer tudo para hoje, quer tudo para já, não sabe ver frutos de estações específicas. A Escritura diz que o agricultor aguarda com paciência a primeira e a última chuva, a temporã e a seródia. Mas nós não temos visão de agricultores. Nós queremos que uma semente possa ser transformada de um dia para a noite em frutos. E há todo um processo. Irmãos, da semente até o fruto, há um processo.
Você não semeia e colhe o fruto do dia para a noite. Há um processo de germinação, de crescimento, de árvore, de folhas, de flor, de fruto. Isso tem a ver com a estação, isso tem a ver com o ciclo. Mas o inimigo bate, sabe, em cima que você não está vendo fruto, e você se desespera. Isso é uma frequência, irmãos. Você vê que a maioria... isso demora muito. E quando demora muito, você olha para o Egito e diz, não, no Egito nós tínhamos. Querido, eu não quero nada do Egito. Eu quero esperar o tempo de Yud Revavirê. Tem gente que acha que ele ainda não terminou tudo porque ele está atrasado. Existe uma engrenagem. Você sabe que, para algumas nações, eles vivem no calendário somente solar. Para outras nações, eles vivem no calendário somente lunar. Para outras nações, se vive no calendário de luno-solar. E que dentro dessa engrenagem de tempo, Deus colocou Sol, Lua e estrelas, ou Pleiades, para formar uma engrenagem e de trazer essa engrenagem em frequência para controlar e mexer com todas as questões da natureza, mas não para governar sobre o homem. E é tremendo como esses elementos conseguem emitir uma frequência, e essa frequência que está sendo manipulada e distorcida contra nós por esses tronos. Querido, Deus não fez o sol para te molestar. Deus não fez a lua para te molestar. Deus criou ela com um princípio. Ela está cativa. Por isso que a Escritura diz que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus para que possa redimi-la do cativeiro. Porém, eles estão usando esses elementos dentro de um cativeiro para trazer frequência antagônica à tua vida, para paralisar o teu propósito, para paralisar o meu propósito. E enquanto eu não alinhar dentro dessa engrenagem, porque foi Deus que fez, eles têm vantagem. Olha quanta coisa eu estou te mostrando dentro dessa estação, dentro desse trono e dentro dessa unção da tribo. Não é saber o nome, é saber o que está ocorrendo, como funciona isso. E como nós, irmão, eu já ofereci isso aqui, 0800, de estar dando aula, e eu sei o quanto isso é difícil. Tem alguns anos que eu estudo sobre isso, ainda nem domino 100%. Entende? Mas as pessoas não querem. Eles querem viver no raso. Eles querem viver naquilo que a água não bate nem na canela. Tem níveis de conhecimento, irmãos. E nós precisamos andar. Olha aqui, ó. Deixa eu beber uma água. Ó, lembre-se que iniciamos, já foi. Amaleque vem travando uma guerra externa para pegar as crianças, aquilo que ainda é infantil, em nós, e nos levar de volta à escravidão. Pare e pense se às vezes você não tem um comportamento infantil. A Escritura diz assim, a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus para que possa redimi-la do cativeiro. Ali os filhos, ele está escrito no grego, chamado de ruios. Sabe o que é ruios? Filhos maduros. Entende? Se não for filhos maduros, eles não vão nem sair do cativeiro e nem libertar ninguém do cativeiro. Então, você tem que ser maduro.
e o espírito de Amaleque, nós sejamos infantis. Tenhamos atitudes infantis. Birras, pirraças, mimimis. Irmãos, Deus não vai se mover pela sua birra, pela minha birra. Não adianta vou me jogar no chão, eu quero. Deus vai olhar para mim e dizer assim, eu não me movo pela tua birra, vou te dar uma varada. E a varada não significa que vai te espancar, não, ele vai te corrigir. Olha o que ele diz, a tua vara e o teu cajado me consola. Deus se move, escute isso, anote isso. Deus não se move pela minha necessidade, Deus se move pelos seus princípios. Deus se move pelos seus princípios. Eu preciso aprender a viver os princípios. Entende? Só que a gente faz birra. Tem gente que está fazendo greve de fome, chamando de jejum. Não é jejum, é greve de fome, que está tentando manipular Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O espírito da Grécia nos ensinou a jejuar de forma errada. Sabe como? O presidiário, ele quer fazer uma rebelião, eles fazem greve de fome para induzir o Estado a fazer o que eles querem. Já viu? O presidente está em greve de fome. Isso não é jejum, é greve de fome. É manipulação. Né? Agora, olha só. Quando eu jejuo, eu estou me alimentando espiritualmente. Eu estou dizendo para a minha alma, que é responsável por tato, olfato, paladar, visão, emoção, consciente, subconsciente, memória, que eu estou no controle, que eu sou um ser espiritual e que o meu espírito está no controle, que a minha alma tem que submeter ao meu espírito e que o corpo também tem que entender. Então, eu estou preparando espírito, alma e corpo para uma vida espiritual. Aí, como é que a maioria faz jejum? Eu vou jejuar para ver se Deus me atende. Vê se me mudou a motivação. Se eu jejuo para ver se Deus se compadece do meu sacrifício para me atender, isso é manipulação, irmão. Eu estou tentando manipular Deus usando a artimanha da Grécia. Manipulação é feitiçaria. Entende? Não estou jejuando para Deus fazer. Para Deus fazer o quê? Deus vai fazer as coisas, então, não por princípio, é pelo teu jejum? E eu não estou dizendo, olha aqui, eu não estou dizendo que você não deva jejuar. Eu estou dizendo que você tem que jejuar de forma correta. O jejum é para mudar você, não é para mudar Deus. Se você está jejuando para Deus fazer alguma coisa para você, é porque tu quer manipular. Tu não entendeu o que é o jejum. Entende? Vê que muda? Muda, irmãos. Né? Para e pensa um pai e uma mãe, que às vezes é bobo, quando o filho faz bico, às vezes te convence, né? Diz, não, eu vou fazer o que ele quer, eu conheço ele. Sabe? Aí você está preparando uma criança para ser um adulto mimizento. Ou um adulto docente. Um homem ou uma mulher com um corpo, biologicamente falando, de um adulto, mas com uma mentalidade aprisionada dentro desse corpo de adolescente. Olha, saia, deixa eu fazer um gancho aqui. A saia que muitas crianças é colocado embaixo representa um manto de cobertura da rainha dos céus, que é esse ser aqui, Atenas. E atrofia a personalidade da criança que se torna um adulto, que não sabe tomar uma decisão na vida sem que tenha uma saia para poder controlar ele. Está debaixo de uma saia, irmão. Não consegue tomar decisão. E essas pessoas se casam e não conseguem ser o homem da sua casa.
porque ele tem atitude infantil. Aí ele vê na esposa a mãe. Entende? Ele vê a mãe. Porque ele está escravizado debaixo de um governo matriarcal. E esse governo matriarcal tem a ver com Lilith. Inclusive, o movimento feminista, que tem a ver com Lilith, defende um governo matriarcal contra o patriarcal. Só que o patriarcal ele tem a ver com um Deus que é pai. Entende? Então, a referência de governo é um Deus que é pai. Não é um Deus que é mãe. Mas quando eles querem usurpar, eles mudam a mentalidade. Sabe como eles mudam a mentalidade? É simples, ó. Vem a pergunta: quem é maior que Deus? Ninguém. Beleza. Agora eu digo para você que o filho é maior do que a mãe ou a mãe é maior que o filho? A mãe é maior que o filho. Lá eu digo que Deus tem mãe. Se Deus tem mãe, quem é maior que Deus? A mãe. Entendeu? Aí eu digo, não, porque fulana, mãe de Deus, mãe de quem? Deus é o pai da eternidade. A eternidade não tem limite, ele quem gerou a eternidade, ele é o pai da eternidade. Você sabe por que que na escritura hebraica, que são ministros, são labaredas de fogo, são seres espirituais vivos, se começa com a segunda letra Beit? Porque o Aleph tem o valor numérico na guimatria de 1. O 1 está em todos os números, mas ele é indivisível, porque ele é antes de tudo. Ele chama de Ensoft. Deus existe antes de existir qualquer coisa, ele é o suficiente. E para ele criar, ele inspirou para que houvesse um vácuo para criar. Inspiração e respiração. Você está com ansiedade, e conta até 10, que ela passa. Sabe por quê? Porque quando você faz inspiração e expiração, isso está no exercício, está na corrida, está em tudo que se faz na vida. Até para se alimentar você tem que fazer. Isso lembra a Deus, que é infinito. E que para criar alguma coisa, ele criou o vácuo. Então começa com a segunda letra. Aí vem alguém e diz que ele tinha uma mãe. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Não procede. Deus é antes de tudo. Ele é o que você quiser que ele seja. Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que será. Ele estava no passado, ele está no presente, ele está no futuro. Ele é o Pai da eternidade. Sabe, irmãos? É nele que temos a proteção, é nele que temos tudo. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós faremos menção do nome dele. Você entende? Sabe que coisa gloriosa? É muito tremendo, precioso. Olha, eu nem consegui entrar em todo o padrão de Amaleque. Será que eu vou ter que voltar à noite para falar sobre isso? Hã? Porque, irmãos, há uma importância enorme de você conhecer isso aqui. Você está sendo frequenciado, querendo ou não. Então, a tecnologia é dela, a arte é dela, a sensualidade é dela, entendeu? Ela representa todas as mães. Ela é responsável pelo manto de bastardia, pelo manto de orfandade, pelo manto da independência, pela rejeição. E tudo isso vai mudar o teu comportamento, porque quer tirar de um desfrute. Então, eu acho que é muito importante nós entendermos
Deixa eu botar aqui um. Vamos ver se eu consigo chegar até aqui. Ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o que eles vão construir aqui, só para você ter uma ideia. Ó. Quais as armas de guerra que Moisés utiliza aqui? Ó. Veja bem, Moisés contra os amalequitas, observe as armas que o Senhor usou. Uma pedra, onde Moisés sentou. Pedra é fundamento. Mãos levantadas, aponta para a rendição. E um cajado, instrumento que coloca as ovelhas na direção certa e até mesmo a salva, impedindo que ela caia em um abismo. Você viu o que ele fez? Ó, tá aqui um código. Tá vendo? Ele levantando isso. É aqui no 9, ó. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para o combate, combater contra os amalequitas. Eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos, né? Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra a Malequita. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur subiram até o alto da colina e durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando, então, uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés. Entende? Então está aqui, ó. Fundamento na pedra, na rocha, que é Yeshua. Cajado na mão para direcionar. Porque a batalha é grande. É isso que nós estamos tentando fazer aqui. Te direcionar com fundamentos. Te guiar com o cajado. Mas que você entenda que tudo quem faz é ele. Né? Precisamos pedir a Adonai armas corretas para vencermos as áreas da fragilidade em nossa alma, para que a atmosfera do espírito de Amaleque não nos leve de volta à escravidão. Muitas vezes, a arma não será uma espada que poderá cortar demais ou decepar algo fora. Talvez seja um bisturi que entra mais profundamente e de forma cirúrgica, retira aquilo que está enraizado no âmago de nosso ser. Observe a conexão com a insígnia Zain, arma, espada, cortante, cirurgia, palavra. Zain é a espada cortante que sabe cortar cirurgicamente e que deve ser removido para que a mente seja curada. Nós precisamos disso aqui, irmãos, de remoção. E deixa eu te mostrar uma coisa para nós finalizarmos. Tá? Para nós finalizarmos. Olha. Eu acho que é em João 15. Ó.
ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Como ele retira um ramo, como ele retira um galho que não está produzindo frutos? Como é feito essa poda? É com a espada ou com a tesoura. Ele corta, sabe? E aqui é como se fosse o Zayn. Ele precisa cortar. Ele precisa utilizar essa espada para que ela nos limpe, para que a gente produza mais frutos. Ou ela nos corte e seja jogado fora. O que ele está ensinando aqui? Ou você produz frutos para ele, ou você vai ser cortado e lançado fora para ser queimado. E o inimigo sabe disso aqui. E ele bate para te paralisar. Irmãos, em meio à crise, escute isso. Em meio à crise, Deus tem estratégia para você, para quebrar a estratégia de Atenas. Deus tem palavra de crescimento, de sobrevivência no meio da crise. Nós estamos diante de um governo a nível mundial, provocando uma crise. Mas nós temos um governo sobre todos os governos. Nós precisamos estar alinhados ao nosso governo, ao nosso reino, ao nosso Rei dos Reis, ao estatuto dele. Nós precisamos de alinhamento com o sobrenatural, com o trono de Yud-Re, Vav-Re. Mais do que nunca, nós precisamos disso. Você entende isso? Alinhe-se, veja os princípios. Não seja infantil. Não seja obcecado. Se libera da vaidade. Se libera da insatisfação. Sabe? O povo, irmãos, parou de olhar o que tinha e pensou e passou a olhar o que não tinha. Olha a saída do Egito, como foi de forma milagrosa. Como é que você pega 600 mil pessoas e do dia para a noite e dá um cordeiro para cada um? O cordeiro não pode ser de qualquer forma, irmão. Arrumar um cordeiro é difícil. Imagina arrumar para essa quantidade toda de pessoas. Deus abriu o mar. Agora eu descobri aí que no original, na verdade, ele congelou. Ele fez 2 paredão de gelo. A nossa visão aqui é que né, só era o mar aberto. Ele fez 2 paredes de gelo. É o original em hebraico. Sabe? Como é tremendo a forma como Deus tira de lá e está conduzindo. Mas eles foram paralisados a voltarem para o Egito. Olha para a tua vida e o quanto você já andou. O quanto você já andou. Eu estava falando ontem com a pastora Verônica, porque tudo que nós vivemos e como Deus até aqui está separando irmãos. Eu vou fechar aqui com uma coisa, quer ver? Ó, para a gente fechar, volte em Provérbios. Olha só isso aqui. Provérbios 25, onde eu estava, onde eu iniciei hoje, né? Ó. Olha só. Versículo 18, Provérbios 25, 18. Ó.
assim como uma arma, uma espada ou uma flecha aguda é o perigo daquele que diz mentira contra o seu próximo. Aí vem o que eu quero mais, ó. Dente que balança e pé deslocado são atitudes semelhantes a confiar no traidor no dia da aflição. Sabe o que ele está falando? Que no dia da aflição, você precisa ter pessoas que sejam leais a você do teu lado. Não traidores e desleais. Você sabe o que é um dente que balança? Você confia num dente que está mole na boca para tu morder alguma coisa? Hã? Ah, vou comer maçã. Não, não posso comer maçã, eu estou com um dente mole. Não é? Você confia num dente mole para comer determinadas coisas? Você confia num pé deslocado? Um pé deslocado não consegue nem ter firmeza de botar o pé no chão. Ele está dizendo, olha, como um dente mole. Olha, como um pé deslocado. É o traidor no dia da aflição. Sabe para que ele vai te servir no dia da aflição? Ele é como um dente mole. Ele é como um pé deslocado, não tem firmeza, irmão. Essa pessoa vai aprontar contigo no momento crucial. Crucial. Sabe? Você está confiando em alguém que é dente mole, em alguém que é um pé deslocado. Então, é melhor que Deus tire o dente mole agora. Deus tire o pé deslocado agora e coloque do teu lado pessoas leais que você possa contar, que protejam-se um ao outro, que ande com você pela motivação do erro, do reino, e não para usufruir das benesses do reino. Que tem gente que usa o que você tem, mas não ama você. São interesseiros, são mercenários, são jogadores. Nós devemos amar pessoas e usar as coisas. Nós não devemos usar as pessoas e amar as coisas. Tem gente que usa as pessoas e ama as coisas. Deus não mandou eu amar o que eu uso. Deus mandou eu usar. Mas Deus não amou eu usar, mandou eu usar pessoas. Deus mandou eu amar pessoas. Pessoas foram feitas para serem amadas e coisas para serem usadas. Você possa pensar nisso. Porque está aqui, ó. Que bom, irmãos. Porque você precisa de pessoas que você possa confiar. E eu posso falar por você. Eu não abandono ninguém, não. Entendeu? Agora, quem quiser abandonar é outros 500. Eu também não fico atrás, não. Entende? Eu já andei com pessoas que minha mãe dizia, não anda com ele não, porque ele tem aí os caras querendo matar ele, mas ele é meu amigo. Eu lamento que as pessoas queiram fazer isso com ele, mas ele é meu amigo. E depois de alguns anos de morto, segue sendo meu amigo. Agora, tem pessoas que dizem que é teu amigo e no outro dia vira a cara para você. Irmãos, tem gente que deixou de andar comigo por causa das denúncias que eu andei fazendo na internet. E as denúncias que eu fiz na internet são concernentes ao reino, para alertar as pessoas para não morrerem, para não se envenenarem. Porque não tem como você ver alguém que você ama caindo no buraco e não vai alertar.
Então, você vai ter que se expor. Tá bom? Então, ó, beijo grande no coração aí. Deixa eu agradecer os que aqui estão. Ó, não estou conseguindo abrir. Para botar no chat, que aí eu vejo quem está aqui. Aqui. Ah, abriu. Maravilha. Ih, tem ninguém lá não, hein? Cadê? Ah, esse pessoal que está aqui? Cleudiana, Andréia, Ediarla, Neide, Núbia, Tassiana, Pastor Birajara, né? Que a Donai abençoe vocês aí, sabe? Que tenham um dia abençoado, em nome poderoso de Yeshua, tá bom? Bom estarmos aqui, bom estarmos aqui. Que você possa Nós ter... agradecemos, apóstolo. Oi? E nós agradecemos o seu tempo, a sua disponibilidade. Não tem como o dia não dar certo ouvindo uma mensagem tão poderosa dessa. Amém, Diela. Tome posse, entendeu? Vamos nos alinhar. A gente está aí dando noção do trono que está atacando, é uma frequência. E ele, infelizmente, as pessoas não sabem. Hoje elas fazem as coisas a nível de comportamento sem espumar, sem ranger o dente. O que vivemos hoje é que as pessoas são frequenciadas, né? Então, você no dia a dia lida com as pessoas assim. E, às vezes, até os que se dizem, né, povo de Deus, não percebe que recebeu a frequência e faz exatamente o que o trono quer e se mete em embaraço. Então, a gente precisa ser guiado, direcionado aí por Adonai. Tá bom? Um beijo grande aí em vocês todos. Amo vocês. Obrigado aí por, mais uma vez, estarmos juntos. E se Deus assim permitir, à noite estaremos novamente. Tá bom? À noite estaremos novamente. Eu não vou falar sobre missões, porque tem um outro apóstolo falando sobre missões. Se vocês quiserem, eu posso até mandar o link, né, e deixar a ministração dele. É o apóstolo Nilson, é coisa boa do reino, né? A gente está dividindo lá aquela plataforma lá de estudo. E aí, como eu não posso deixar vocês, porque eu linkei os dois, eu fiz semana passada aqui para nós, né? Mas até coloque aí no grupo. Se quiserem que eu faça só a nós, eu deixo ele fazendo lá. Também o pessoal está sendo muito bem assistido. Tá bom? Beijo grande aí no coração. Shalom, shalom aí a todos, no nome poderoso de Yeshua. A paz. Hein? Tiramos foto, hein?